Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui na presença do Senhor, nessa transmissão ao qual tem alcançado muitas vidas, através dessa transmissão ao qual a nossa igreja está fazendo. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores nessa noite. Uma honra poder estar aqui mais uma vez, compartilhando uma palavra da parte do Senhor Jesus. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 1, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, o verso de número 1, para nossa meditação. Para você que está em casa, observe a leitura do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse a ela: O que farei eu por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai e pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, mas não peça poucos. E quando tu entrares, feche a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos o óleo que tu tens, e porás à parte aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de ti e dos seus filhos que lhe trouxeram vasos, e começou a derramar. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Trazei-me mais um vaso. E eles lhe disse: Não há mais vaso. Então o azeite parou. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que mexe muito com a personalidade dos nossos dias ao qual estamos vivendo. Haja vista que uma observação peculiar nossa é de que o momento que estamos vivendo é um momento tão difícil, que muitas vezes olhamos para dentro da nossa casa, no interior da nossa família, e começamos a observar que aparentemente irá nos faltar alguma coisa. Aparentemente vai nos faltar o que comer, e aparentemente vai nos faltar o que vestir, porque a crise que bateu em nossa porta é tão grande, que denuncia ou que denomina em dizer que vamos retroceder e voltar para trás. Mas nessa noite eu quero lhe falar sobre a parte do Senhor, sobre essa mulher ao qual estava vivendo uma crise existencial na tua vida. Aparentemente, para alguém que olhava na sua volta, olhava para o contexto histórico dela, imaginava que a sua família iria sucumbir mediante ao momento que ela estava vivendo. Só que eu comecei a observar, para você entender, que essa mulher não está vivendo uma crise e de repentemente aconteceu na sua vida, não. Há uma prerrogativa que aconteceu mediante a sua história. Voltando um pouco o texto, você vai começar a observar que essa mulher, ela é nada mais, nada menos esposa de um moço por nome de Obadias, alguém que servia dentro do palácio de Jezabel e do rei Acabe. É interessante que o tempo ao qual eles estavam vivendo é um tempo ao qual traz também uma crise ministrada pelo profeta Elias, que era alguém anônimo,
alguém que ninguém conhecia, não aparece antes na Bíblia, e de repente esse alguém por nome de Elias, denominado profeta pelo Senhor, aparece profetizando a este rei e a este reinado que não choveria sobre a face da terra por 3 anos e meio. E ele profetizou mediante a palavra ao qual o Senhor havia ordenado para que ele houvesse profetizar. E aquele tempo foi um tempo difícil, foi um tempo acerca de algumas pessoas sofrerem por causa da seca. Começa a observar que após ele ministrar essa palavra e não chove sobre a face da terra. E quando começamos a observar no tempo antigo, o povo vivia mediante a colheita, a sua plantação. Então se não plantasse, não se colhia. Se não plantasse, não chovesse, não havia semente para produzir. E se não produzisse semente, não havia o que colher. E se não houvesse o que colher, não havia o que vender para levar mantimento para dentro das suas casas. Então é interessante que a crise ela vive um ciclo tão interessante que nos traz somente um aprendizado, que a crise ela é algo passageiro, mas após a crise passar, a bonança vai bater na nossa porta. Após a crise passar, vamos levar mediante a nossa vida algumas lições que ela tem para nos ensinar. Eu começo a observar que esta mulher é alguém que acreditava no Senhor, porque o seu esposo pregoava, era alguém crente e vivia debaixo dos mandamentos do Senhor. É tão interessante que Obadias não aparece muito na Bíblia, mas quando ele aparece, alguém está denunciando que esse moço é um homem de Deus. E eu comecei a observar quantas vezes aparece na Bíblia a palavra homem de Deus, porque no tempo ao qual estamos vivendo, muitas pessoas se autodenomina dizer que é homem de Deus, mas algumas pessoas não precisam dizer que é. O próprio Deus vai revelar quem você é, se de verdade você é homem e mulher de Deus na presença dele. Mas é interessante que esse alguém não está na mídia. Esse alguém trabalha para o reino, e assim como ele trabalha para o reino, é conhecido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Ele é um mordomo fiel daquela casa. E é interessante que no tempo da crise, ele começa a observar que a esposa de Acabe, ela começa a tramar para matar os profetas do Senhor, aqueles ao qual o próprio Deus havia levantado na face da terra. E dentro desse lar aparece alguém temente ao Senhor e coloca no teu coração um propósito, dizendo: no meu tempo, enquanto eu servir a esse Deus, não há profeta que vai morrer na face da terra, porque pode não haver chuva, pode não haver plantação, mas ainda há profeta para cuidar de alguém nessa nação. Obadias se levanta com uma tal autoridade, ele se levanta com uma tal autoridade vinda da parte do Senhor, e o propósito que ele coloca no seu coração é: eu vou separar os profetas em algumas cavernas. E ele faz uma separação numa centena de profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E a partir de então, após ele separar e guardar esses profetas, ao qual estava na direção do Senhor, mas necessitando de ajuda, ele coloca no teu coração um propósito: eu vou alimentar esses profetas, para que eles não venham morrer, e eles venham permanecer, pregoando a palavra do Senhor. E o que eu aprendo com isso é que no tempo da crise, ainda que a família nos abandone, ainda que aqueles ao qual se dizem amigo vira as costas para nós, aqueles ao qual se diz ser o nosso chegado não chega junto para nos ajudar, o Senhor está levantando uma geração para te ajudar no tempo da crise. Lá no mundo lá fora, as notícias ao qual exaltam e ao qual ganham visibilidade é que estamos vivendo a maior crise da história. Só que eu posso te dizer uma verdade: essa crise vai trazer o maior aprendizado para a tua vida. Eu estava ontem pregando em um culto no lar, lá no Capão Redondo, e eu comecei a observar que ainda há verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Uma área perigosa, um lugar ao qual é difícil de chegar. Só que quando chegamos naquele lugar, tinha basicamente quase umas 60 pessoas. E o meu coração se alegrou, porque enquanto as igrejas estão se fechando, mediante algumas leis ao qual estão impondo sobre a igreja, ainda há pessoas que procuram buscar ao Senhor com verdadeiro coração. E eu começo a analisar sobre isso. A crise ela não pode te parar, a crise ela não pode te deter,
A crise não pode distanciar você da presença do Senhor. A crise, ela vem para te dar um ensinamento, que aquele que é de verdade, independente do lugar que ele está, o Senhor sempre será glorificado através da vida dele. Só que quando eu começo a observar Obadias, dentro de um ciclo, ele é servo, ele não é alguém de uma patente ao qual pode se chamar de Senhor. Ele serve um palácio, mas ele é temente a Deus. E o propósito que ele coloca no teu coração é alimentar algumas pessoas que necessitam ser alcançado por essa misericórdia. E esse homem, após ele cumprir o seu ministério, após ele fazer esse trabalho filantrópico, de cuidar de algumas pessoas, não na área talvez ministerial, mas na área ao qual de mantimento. E me chama a atenção porque algumas pessoas acham que a ajuda, ela tem que ser apenas espiritual. Algumas pessoas acham que a ajuda tem que ser apenas na oração. Não, necessitamos também de ajuda física. Somos falhos. Eu conversava com meu amigo Micael ainda há pouco. Se fosse depender de nós, se fosse pela nossa escolha, não estaríamos mais aqui. Mas a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado a cada dia. A cada minuto que passa, a cada segundo que passa, o Senhor tem vindo com misericórdia sobre a nossa vida e tem nos guardado debaixo das tuas mãos potente, para que a gente possa passar por essa tempestade e cantar o hino da vitória quando a gente sair lá do outro lado. E isso vai nos servir como um aprendizado, uma lição. E eu gosto de levar algumas lições para a minha vida, porque algumas coisas que acontecem na vida da gente não é para nos derrubar, é para nos fazer mais forte. Algumas situações que acontecem na vida da gente, não é para que a gente se sinta humilhado, mas é para que a gente consiga entender qual é o âmbito da humilhação que talvez algumas pessoas passam. Eu li uma postagem essa semana que tocou o meu coração. Alguém indagando uma outra pessoa, perguntando o porquê que alguns moradores de rua não estão suspeitos à Covid-19. Por que algumas pessoas que moram na rua não foi aderido por essa doença, ao qual tem consumido toda uma humanidade? E alguém escreveu embaixo nos comentários dizendo, sabe por quê? É porque eles ficam distanciados de algumas pessoas, é porque eles não são vistos como uma sociedade comum, é porque você não sai da tua casa e vai dar um abraço em alguém que é morador de rua pelo mau cheiro. E eu comecei a entender que nós devemos observar que algumas pessoas estão lá fora, precisando da minha e da tua ajuda, precisando da minha e da tua força, assim como as igrejas se fecharam, mas a porta do céu ainda permanece aberta. A tua oração ainda alcança o lar de alguém. Através da tua oração, vidas podem ser salvas. Através da tua oração, pessoas podem ser libertas. Através da tua oração, Deus pode mudar o quadro da história de alguém, e você vai cantar o hino da vitória através da sua oração. Mas colocamos a gente em um ciclo diferenciado, porque temos uma casa, porque vestimos roupas, ao qual lavamos ela sempre. E eu estava vindo para cá e parei ali na praça um pouquinho, comecei a observar que eles são tratados como pessoas diferentes de nós. Só que há um certo em dizer que todos nós somos iguais. O Senhor não nos vê com diferença. Não é o rico e o pobre que é diferente para Ele, nem o gordo, nem o magro, nem o branco e nem o preto. Não, o Senhor vê nós como igual a todos nós. E esse momento ao qual estamos passando veio para nos colocar na mesma posição social e fazer eu e você alcançar o mesmo patamar na visão do Senhor. De que adianta algumas pessoas ter fortunas, trabalham a vida inteira guardando o seu dinheiro, e agora elas estão passando o seu tempo gastando o seu dinheiro para obter a saúde que gastou enquanto trabalhava poupando a sua fortuna. Eu começo a observar que a notícia que a televisão dá é que algumas pessoas estão dependentes de alguns aparelhos para sobreviver. Agora para analisar. Você não depende de um aparelho para respirar. Você não está de pé por causa de alguns medicamentos. Há uma graça que te alcança nessa noite. Há uma presença que guarda a tua casa. Há um ser que guarda a tua família e ainda libera uma palavra de vitória para você. Isso é um momento, e esse momento ele vai passar. Você já observou que o choro, ele dura uma noite inteira, mas quando amanhece o dia, quando chega uma nova oportunidade, é o Senhor dizendo: ainda há uma esperança para que você seja alcançado pela minha misericórdia. Observa isso para você entender. Obadias é alguém que é servo, só que ele coloca um propósito no teu coração. E toda a sua vida, todo o seu trabalho,
por ele ser alguém do conceito do rei, ele poderia comprar em algumas vendas para pagar depois. Ele tinha algumas amizades de algumas pessoas que trabalham vendendo mercadoria. E é interessante que você começa a observar que a dívida não é mais de Obadias. A dívida agora ficou para alguém que é a sua esposa. Obadias morreu. E a entender que tem dentro de um contexto que essa pessoa ao qual foi cobrar Obadias, ou melhor dizendo, a sua esposa, que a Bíblia não relata o nome, era alguém que era filho do rei, alguém que trabalhava com mercadoria, por conhecer o servo do Senhor, vendia para ele sem medo de não ter como receber. Sabia que ele era fiel, porque era alguém fiel ao Deus de Israel, como não poderia ser fiel ao seu Senhor, que ele trabalhava na terra. E após ele fazer uma alta dívida, cuidando das pessoas do Senhor, é interessante que o tempo vai dizer que ele morre. Ele deixa um legado de que guardou alguns profetas. Ele deixa uma sentença de que foi alguém marcado pela história da Bíblia. Mas ele também deixa uma alta dívida para alguém que ficou vivo na face da terra. E é interessante que a hora de pagar essa dívida chega. A hora de arcar com essa responsabilidade chega. Obadias não está mais aqui. Ele fez a sua parte, mas a dívida ficou para alguém. E o que eu quero dizer para você, tudo aquilo que fazemos na face da terra, que achamos que vai ficar para alguém, a Bíblia diz que até o fim dos tempos, vamos fazer e vamos pagar por tudo aquilo que fizemos. Não cai uma folha, ou não passa uma palavra, ou não jorra a duas águas da mesma fonte. A palavra do Senhor, ela é fiel. E aquilo que eu e você fizer nessa terra, quer seja bom, quer seja ruim, a conta vai chegar para qualquer seja nós. Vai chegar para mim e vai chegar para você. E é interessante que Obadias passa dessa e fica para tua esposa essa dívida. Aí é na onde que apresenta essa mulher. Alguém chega na sua casa, bate na tua porta cobrando uma alta dívida. E a resposta que essa mulher tem é: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele era temente ao Deus de Israel. E agora você vem até a minha casa me cobrar. Eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho condições. Eu não tenho herança. Eu não tenho poder. Eu não posso pagar essa dívida. E aquele credor pergunta a essa mulher, provando a sua fé: e o que é que você tem? Eu tenho 2 filhos. E a Bíblia relata que os filhos são herança ao qual o Senhor deu para nós. Os filhos são herança ao qual o Senhor nos deu como presente na face da terra. O salmista vai dizer que os filhos são como herança. E aquilo que é herança ao qual o Senhor nos deu, ninguém pode tocar. A tua família é uma herança ao qual o Senhor depositou na tua vida. A tua casa é uma herança ao qual o Senhor determinou para que você more nela. O ministério que Deus te confiou é uma herança ao qual Ele tem confiado a você. Agora eu te pergunto, o que você tem feito com a herança que Deus te deu? Às vezes eu paro me perguntando o porquê que muitas vezes pensamos em desistir. Por que a maioria das vezes estamos pensando em parar e não em prosseguir? Mas quando eu olho à luz da Bíblia, eu começo a observar que não vivemos nada, não passamos por nada, não sofremos pelo tal evangelho ao qual nós pregamos. Os profetas de antigamente passaram ruínas, viveram um momento de escassez, foram colocados à prova, passaram por momentos tão difíceis, mas eles não negaram o Senhor. Mas a pergunta é, o porquê que a crise está te colocando na dúvida de se esse Deus é verdadeiro ou não? Algumas pessoas que me assistem nessa noite, algumas pessoas que estão acompanhando essa transmissão, que às vezes a dúvida surge no seu coração. Só que é tão interessante que a dúvida, ela causa um poder na nossa mente tão interessante, que ela nos faz mudar de opinião de uma hora para outra. Eu estava lendo um artigo essa semana, tão interessante, que chamou a minha atenção. Certa feita, um médico americano elaborou uma pesquisa, e para ver se essa pesquisa dava certo, ele procurou uma instituição, uma carceragem, uma prisão de segurança máxima, aonde havia detentos prestes a pena de morte, nos Estados Unidos. E é interessante que nessa feita, é para provar aquela pesquisa ao qual ele estava fazendo, que a nossa mente, ela tem o controle do nosso corpo, e talvez a informação que a nossa mente manda para o corpo, deixa o corpo doente. Às vezes o nosso corpo fica batido pela informação que a gente tem na nossa mente. E ele queria colocar essa tese em prática,
Então ele foi até uma prisão de segurança máxima e colocou alguns detentos apostos e perguntou para ele: você quer participar de uma pesquisa que eu estou fazendo? E alguns se candidataram a fazer, e quando souberam o que era, eles deixaram de mão. Mas apareceu um jovem de 25 anos de idade, a pena dele era de 300 anos de cadeia, prisão de segurança máxima, a sentença máxima que ele pôde receber, e ele disse: não, eu quero participar dessa pesquisa que você tem, para você entender o poder que há a nossa mente, o poder que a nossa perspectiva tem, dentro do nosso conceito de entender as coisas. E aquele moço entendeu que aquela pesquisa talvez faria bem para ele, porque a proposta que o médico fez foi: se eu fizer a pesquisa com você e você não morrer, eu te dou aqui um documento e você ganha a sua liberdade, nunca mais você vai voltar para cá. Mas só que se você morrer na mesa de operação, ali está sentenciada a sua morte, e no seu laudo médico vai estar que você era um cobaia de uma pesquisa. E ele concordou com aquilo. E é tão interessante que deitaram ele sobre uma maca, e dentro do teu coração ele já sabia que ele ia morrer, porque ele estava sentenciado a uma sentença de morte, a uma pena final. Então ele concordou com aquilo. É tão interessante isso que chamou minha atenção quando eu li, porque alguém que não tem mais esperança aceita qualquer coisa para ganhar uma nova oportunidade. Alguém que está sentenciado a um final que ele não quer, ele aceita qualquer coisa para voltar a uma nova esperança. E talvez se desse certo e ele não morresse na mesa de cirurgia, ele ganharia uma nova oportunidade para viver uma nova história, deixar para trás tudo que ele tinha feito e começar um novo começo. E a crise nos traz isso. A crise nos faz ver um novo começo, mas depende da minha e da tua visão e a perspectiva que eu e você tem. Se você olhar para a crise como um final de fase, você nunca vai tirar uma lição daquilo. Só que se você olhar para a crise como mais uma lição, você vai passar adiante, vai vencer a tribulação, vai passar a tempestade. Lá do outro lado você vai dizer: a crise veio para me abater, mas ela me ensinou a vencer essa tempestade. E após passar esse momento, deitaram ele numa mesa, colocaram um soro no braço dele, e o médico disse para ele: a gente vai cortar o seu pulso, e você vai sangrar até a morte, e você vai ouvir as tuas gotas do teu sangue caindo dentro de um balde. E ele concordou com aquilo. Dentro do teu coração estava dizendo: talvez para mim vai dar certo, talvez se o meu corpo não sangrar tudo, talvez ainda tenha uma esperança. Mas é tão interessante que o médico colocou o balde na beirada da cama, e colocou um soro no braço dele, e cortou o seu pulso. Só que na beirada da sua cama havia uma outra garrafa de soro. E o que o médico fez? Ele furou aquela garrafinha de soro que estava perto da cama dele, e fez com que aquele soro ficasse pingando dentro do balde. Aquele detento achou que ele estava sangrando, porque de hora em hora o médico vinha para observar ele, e cada vez mais ele estava mais pálido. Só que o seu pulso não estava cortado. Ele fez apenas uma simulação. Ele determinou uma simulação. Por quê? Porque o comando da nossa mente, ele determina na onde que a gente vai chegar. Se a tua mente é uma mente doente, apenas está dizendo: não, você não vai conseguir, você não vai alcançar, o seu corpo vai estar sempre debilitado, porque o corpo atende o sinal que a mente vai mandar. E dentro da psicologia isso aqui é interessante, porque se o corpo te manda um sinal dizendo que você vai desfalecer, de fato o seu corpo vai desfalecer. Só que se a tua mente manda que você tem energia para ainda permanecer de pé, o seu corpo pode até estar doente, mas ele permanece de pé por causa da informação que veio da tua mente. E de hora em hora, aquele médico vinha naquela sala, trocou o tubinho de soro que estava na beirada da cama, e aquele soro continuava pingando dentro do balde. E cada vez que o médico vinha naquela sala por horas, ele olhava aquele moço, e cada vez mais aquele moço estava ficando pálido. A informação que o seu cérebro havia mandado é que ele estava esgotando o seu sangue do seu corpo. Mas não havia corte nenhum naquele moço. O que estava pingando no balde era apenas soro. Ele estava intacto. E o médico queria testar dentro da psicologia o poder que tem a nossa mente, o poder que tem da gente entender o momento que a gente está passando e não deixar se vencer pelo momento que a gente está passando. E após alguns galões de soro pingar naquele balde, ele começou a ouvir que estava pingando menos, e o seu corpo foi desfalecendo. Ele começou a ficar fraco,
a sua boca começou a ficar esbranquiçada, a sua pele começou a enrugar, porque o seu corpo havia mandado uma informação que já não havia mais sangue naquele corpo. E quando parou de pingar no balde, finalmente o coração dele parou de bater. Ele deixou-se levar, o seu espírito saiu do corpo. E o médico voltou à sala e o aparelho do coração estava naquela risca reta. Não havia mais vida naquele moço. E ele atestou aquilo e trouxe uma informação que é muito interessante. Ele não morreu porque o seu sangue se esgotou. Ele morreu porque a informação que ele mandou para a sua mente é que não havia mais uma esperança. Ele ia sangrar, ele ia morrer sem dor. Mas é tão interessante isso daqui para você entender. O moço não foi cortado, mas a informação que ele recepcionou fez com que ele viesse à falência. O que eu aprendo com isso, Micael? É que dependente da informação que a gente recebe, quer seja boa, quer seja ruim, a gente tem que filtrar, porque aquilo que é ruim, a gente tem que esquecer, e aquilo que é bom, a gente tem que guardar. Eu aprendo muito com os pastores quando pregam aqui, e eu sempre digo, eu não sou um pregador, eu sou apenas alguém que admiro a palavra do Senhor. Falta muito ainda para a gente entender o que é pregar, falta muito para a gente dizer que a gente é um pregador do Evangelho. A gente precisa andar muito ainda para entender o que é viver do Evangelho. Só que há algumas informações que nos faz entender que nada é impossível. A palavra do Senhor diz, em Lucas 1,37, se não me falha a memória, vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Em algumas leituras vai dizer, porque o momento ao qual estamos passando não é impossível para Deus. Mas é tão interessante que aparentemente quem olhava na sua volta, conhecia a história daquela mulher, sabia que o teu esposo havia morrido e havia deixado para ela uma sentença, uma dívida, e alguém teria que pagar. E o dia da dívida chegou, e quando aquele moço bate na tua porta, aquele cobrador, aquele justiceiro, porque na época antiga as dívidas eram pagas com a vida. Observe que ele veio para buscar a herança que a mulher deixou, que ela tinha, que eram os 2 filhos que o marido deixou, ia levar para o reino, para ele servir até os seus 7, 8 anos de idade. E quando os meninos tivessem grande e a dívida fosse paga, eles voltariam para a casa da mãe. Só que entende isso aqui, eles eram filhos nada mais, nada menos do que de Obadias, alguém que servia ao Deus de Israel. Só que essa geração, a geração de Acabe e Jezabel, é a geração corrompida, é a geração que desfez a aliança com o Senhor, é a geração que contradiz a palavra do Senhor, porque eles até entendiam a palavra, mas eles não viviam a palavra ao qual o Senhor havia decretado para viver. E estamos vivendo essa geração, é a geração que sabe tudo da palavra, é a geração que entende tudo da palavra, é a geração que você pergunta, ela fala, eu sei, mas ela não vive aquilo que sabe. É a geração que fala, eu posso, mas é a geração da formação, é a geração da desinformação. Algumas pessoas vêm aqui e pregam algumas coisas que para a gente que talvez não entende, a gente acaba comendo. Eu não digo aqui na igreja, eu digo na nossa vida, na nossa caminhada. E a gente acaba levando para a vida aquilo que ouviu. E quando ouve de outra pessoa, a gente cria um preconceito daquele que pegou primeiro. Porque ela fala, mas fulano disse isso, agora Beltrano está dizendo isso, Marcos. Então é interessante, a gente acaba criando uma dúvida, mas a gente tem a receita. Aqui está a maior receita. Algumas dúvidas que temos, a Bíblia tem a resposta. Algumas crises, às vezes psicossomáticas do nosso cérebro, nos fazendo querer retroceder, aqui tem a resposta. Às vezes olhamos para nós e necessitamos de misericórdia, e o Senhor sempre se apresenta dizendo, eu sou a misericórdia que você necessita para se levantar. A crise ela tem uma perspectiva, ela tem uma habilidade de fazer você voltar para trás. Observe que no tempo da crise, quem era do mundo sabe, quem é do mundo também sabe, que a gente aparentemente, quando a crise bate na nossa porta, o primeiro lugar que a gente pensa em voltar é para o Egito. E o Egito na Bíblia simboliza o mundo. Voltar às coisas antigas, voltar a fazer o que a gente fazia antes, voltar a viver a história que a gente já viveu, que o Senhor apagou e deixou para trás. A gente quer que ela renasce dentro de nós, porque essa é a sentença da crise, é te fazer voltar para trás, é te fazer viver o passado,
é te fazer viver aquilo que te afligiu, que te feriu, que te marcou. E Deus está dizendo: a crise é só uma fase. A nova história que eu vou escrever para você vai trazer a crise como lembrança. A crise é um ensinamento para nós. E eu não digo por algumas pessoas que eu conheço, eu digo por mim. Há algum tempo já, vivendo da obra do Senhor, vivendo para a obra do Senhor, eu começo a observar que vira e mexe, o Senhor lembra da minha casa. Vira e mexe, eu olho para o meu armário. Já teve fase de eu olhar para a minha casa e dizer: Senhor, não tem nem poeira para tirar do armário. E daqui a pouco bater alguém na minha porta e dizer: eu estava em casa e o Deus de Israel me incomodou para vir aqui te trazer essa cesta. Para algumas pessoas isso passa como uma vergonha. Para mim, que sirvo o Deus de Israel, passa como uma vitória. Porque a gente sabe o que passa dentro do nosso lar. Eu não sei o que você passa na tua casa. Eu não sei o que você passa com a tua família. Eu não sei se é alguém que está no hospital necessitando da cura. Eu não sei se é alguém que está preso necessitando de ser sentenciado ou ganhar a liberdade. Mas Deus está dizendo aqui nessa palavra: há um momento de crise e vai passar. E a notícia que vai chegar para a tua casa é notícia de vitória nessa noite. Mas a gente tem que entender que a informação que a gente guarda, a mesma informação pejorativa, ela não pode nos derrubar. Temos que guardar a informação que vai nos levantar do pó. Você já percebeu que todas as pessoas que apareceram na Bíblia e marcaram história foram pessoas que vieram debaixo de palavras pejorativas? Pessoas que aparentemente não poderiam ser levantadas, pessoa que aparentemente não tinha herança. Só que quando Deus apresenta essas pessoas, elas são recebidas como rei, elas são recebidas como profeta, elas são recebidas como príncipe, elas ganham um lugar de honra. Outrora elas honravam alguém, mas o Senhor virou o quadro da história e elas passou a ser honrado por alguém que um dia ela honrou. E a Bíblia vai dizer que a humildade, ela precede a honra. A mesma unção que você admira é a unção que você atrai. Aquilo que você deseja de bom para alguém, se prepare, é o que você vai receber, porque você está plantando. O problema da geração nossa de agora é: se eu estou em cima, ninguém pode subir na altura que eu estou. Mas Deus está levantando uma geração depois dessa crise. A crise é uma escola para nós. Aparentemente a crise é como se fosse um deserto. E é tão interessante que tem pessoa que procura ir para o deserto, e tem pessoa que Deus procura levar para o deserto. Tem deserto da nossa vida que somos nós mesmos que procuramos, e tem deserto das nossas vidas que é o próprio Deus que nos apresenta. E quando é que eu entendo que Deus está comigo e quando eu fui sozinho? O deserto que você está sozinho é quando você procura a sua tribulação, é quando você procura cair, porque tem hora que a gente cai porque é falho, mas tem hora que a gente procura a queda. Agora o deserto que Deus está conosco, Ele fala assim: tu está no deserto, mas é no deserto que eu vou te fazer crescer. Eu nunca vi ninguém forte com um passado fácil. Eu nunca vi ninguém crescer dizendo: um dia eu fui pequeno. Não, todo mundo começa pequeno. Só que hoje você observa uma árvore grande e frutífera. Ela não nasceu daquele tamanho. Ela precisou passar o seu deserto. Eu estava lendo algo interessante sobre alguém que faz um Masterchef, um cozinheiro. E eu conversando com ele, faz Masterchef, ele faz o curso de cozinheiro. Ele falou assim: cara, é tão interessante que a semente, ela vive um ciclo tão interessante, que a primeira semente que você pega e você planta, ela morre. Por quê? Aquela semente, ela está possuída de agrotóxico. Ela não tem força para crescer, mas ela sai da terra e daquela semente gera um broto. E após aquele broto gerar, a semente que gerou o broto morre. Por quê? O broto que nasceu nasce sem vertigens, nasce sem agrotóxico, nasce sem a proteína, porque a terra arranca, a terra consegue arrancar aquilo, o alimento ao qual o produtor colocou na terra. Você já reparou que os mercados de hoje, você pega uma melancia, você pega uma manga, ela está verde no mercado, chega em casa ela já está madura. É muito produto que eles colocam e aquilo faz mal para nós. Acelera o processo de crescimento da fruta, só que faz um mal para a nossa saúde. E assim é algumas coisas que a gente come por aí, algumas palavras que a gente recebe por aí. Na hora até sustenta, mas depois faz mal. O problema da nossa geração
é que eles estão empazinados de algumas coisas que não enchem. Na hora, até alimenta, mas depois é igual miojo. Você acaba de comer, daqui a pouco está com fome novamente. Só que a palavra do Senhor, ela é diferente. A mesma palavra que te enche aqui é a palavra que te sustenta lá na tua casa. A mesma palavra que você recebe aqui. Domingo eu saí daqui impactado pela palavra que o pastor trouxe. Eu voltei para casa observando o âmbito ministerial de Jonas, que todo mundo, para aparecer na história, não começa em cima, começa embaixo. Eu nunca vi alguém aparecer na história já de cima. Todo alguém que se apresentou em cima, o próprio Deus deu um decreto: não, tem que descer porque você precisa aprender mais alguma coisa ainda. Só que todos aqueles ao qual começaram embaixo, nos primeiros degraus, nas primeiras escolas, é tão interessante que você começa a observar esse âmbito de profeta e sacerdote do tempo antigo. Há um contexto muito interessante que traz à luz da Bíblia. No tempo antigo havia 2 servos: o sacerdote, que recebia alguma coisa do povo e levava para o Senhor, e tinha o profeta, que recebia alguma coisa do Senhor e entregava para o povo. Qual é a geração que a gente vive? A geração de alguém que recebe algo de Deus e entrega para nós? Ou a geração de alguém que pega do povo e leva só para Deus? A nossa oração tem sido repetitiva? Não sei. Talvez os nossos pedidos tenham sido sempre os mesmos? Também não sei. Só que o Senhor, na presença dele, a gente vive novidade de vida. A gente está doente hoje talvez, mas amanhã a cura vai bater na porta da nossa casa. Essa mulher havia sentenciado a tua vida. Havia uma dívida que ela não havia feito, mas o teu esposo fez para cuidar de profetas. Os profetas se sobressaíram à parte ao qual eles estavam vivendo. E quando esse moço chega para cobrar a dívida, ele bate na sua porta e diz a ela: mas o que é que você tem em casa? E ela vira para o profeta e diz: eu não tenho nada, a não ser um vaso de azeite, ou uma botija de azeite. E é tão interessante que alguém que tem pouco, como é que pode dizer que vai dar para muito tempo? Não dá. Aparentemente, dentro de um contexto, você vai dizer, ela olhando para o profeta, dizendo: o que a gente tem não dá para passar nem essa semana. Veio tão forte a crise, que a gente vai comer essa semana e acabou. Só que quem estava na casa dela era alguém que recebeu alguma coisa de Deus para entregar para aquela mulher. Ela entregou o problema dela para aquele profeta, e o profeta Eliseu entregou para Deus. E na mesma hora, Deus mandou uma resposta por Eliseu: mande com que ela pegue vasos emprestados. Agora cá para nós, como é que alguém no tempo de crise vai pegar emprestado sem saber quando vai poder devolver? É como se você estivesse assinando o seu termo de vergonha. Quem te conhece sabe que você trabalha por conta, sabe que você trabalha por dia, e você pede algo emprestado para alguém, um dinheiro, alguma coisa, você vai falar assim: não, daqui a pouco eu te devolvo. A pessoa vai desacreditar. Por quê? Porque sabe que você vive por dia. Você vai estar assinando a sentença de vergonha para a tua vida. Só que aquela mulher, ela foi tão enfática, ela foi tão fiel na palavra que o profeta havia liberado, que ela disse para os seus filhos: vai na vizinhança, toma vasos emprestados, mas não pega pouco. O profeta falou para pegar muito. E quando os meninos trouxeram o vaso, a última palavra que ele liberou foi: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, ora, porque Deus vai fazer o milagre. Aqui está um segredo tão grande que a Bíblia revela. No livro de Mateus capítulo 6, verso 6, vai dizer, o próprio Jesus falando: quando você estiver em constrangimento consigo mesmo, quando não alcançar os seus projetos, quando os seus sonhos não se realizar, quando a vitória não bater na tua porta, só a luta te encontrar, entra no teu quarto, porque o teu quarto é o lugar ao qual você se encontra com Deus, é o lugar secreto que o Pai consegue lhe ouvir. Porque na igreja a gente faz orações programadas, na igreja fazemos orações até bonitas, para que alguém não reconheça a nossa vergonha. Já reparou que na igreja a gente só ora agradecendo, só que em casa a gente ora pedindo? Na igreja talvez muitas vezes as pessoas vêm para pedir, e não está certo não está errado, não está certo. Aqui é o lugar que a gente recebe aquilo que a gente pede para o Pai. O Pai sempre tem alguma coisa para nos dar. Só que é tão interessante. Domingo eu ajoelhei ali no banco ali atrás, e eu disse para o Senhor: o que tenho eu para pedir para Ti? Não sou digno nem de pedir, não tenho dignidade de te pedir nada. Hoje eu vim só para Te agradecer. Há uma necessidade da gente agradecer pelo que tem. O problema é que a gente passa tanto tempo pedindo aquilo que não necessita,
e esquece de agradecer por aquilo que o Senhor já proveu para nossas vidas. E o agradecer é tão interessante e é tão simples. É tão simples agradecer pelo que a gente já tem. Às vezes a gente coloca muitas prerrogativas, a gente coloca muitos pontos negativos. Só que domingo eu vim e eu recebi a palavra que o pastor Paulo pregou. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, quer comprar passagem para outro destino. Só que não adianta se esconder de Deus. Não adianta querer fazer a nossa vontade. Não adianta querer fazer do nosso jeito. Não adianta querer ir para onde a gente quer ir, na onde que vai ser aprazível para nós. Não, a gente tem que correr o risco de morrer pela obra do Senhor. Eu começo a observar Jonas, o momento que Jonas estava vendo. É tão interessante que Jonas sabia que aquele povo alcançaria a misericórdia. E dentro do seu coração ele estava dizendo: eu não vou pregar lá não, porque Deus é misericordioso e vai salvar aquela nação. Por isso que ele não queria ir. Só que o povo de Nínive, eles tinham uma sentença tão diferenciada, que quando alguém ia lá pregando alguma coisa, eles matavam. E havia 3 tipos de morte em Nínive. Ou eles esquentavam um óleo muito quente, jogavam sobre a pessoa, ou então eles faziam uma fogueira e colocavam a pessoa dentro, ou então matavam a pessoa de tanto espetar, com os espetos com fogo. Jonas sabia da sentença, ele estava com medo de morrer. Só que não adianta, até no dia que está programado para a gente morrer, o Senhor dá uma oportunidade para a gente viver novamente. É tão interessante que eu comecei a observar o ministério de Jonas. Jonas achou que estava por cima. Por quê? Para embarcar no barco, ele subiu. Só que quando ele chegou em cima e viu que não era o local dele, ele desceu e se escondeu. Só que olha que interessante, de Deus ninguém se esconde. O Salmo 91 é tão interessante que a Bíblia vai dizer assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em algumas traduções está: a sombra do Onipotente estarás escondido. Só que é tão interessante que uma coisa é quando Deus me esconde, e outra coisa é quando eu quero me esconder de Deus. Há uma grande diferença entre Deus me esconder e eu ser escondido, e eu ficar escondido de Deus. Quando eu me escondo de Deus, Ele me acha. Dos olhos dele não tem como. O salmista prorroga uma palavra dizendo: se eu subir no mais alto monte, ou no pique de uma montanha, lá os olhos do Senhor estão me vendo. Só que se eu programar e descer ao mais profundo abismo, lá os olhos do Senhor também podem me contemplar. Dos olhos do Senhor ninguém pode se esconder. Só que é tão interessante que quando a gente acha que está escondido, aí é que o Senhor está nos apresentando. Porque tem pessoas que reclamam quando é escondido por alguém. Já parou para analisar que algumas pessoas, quando é esquecido ministerialmente, quando é colocado à prova ministerialmente, quando é colocado à prova para melhorar, porque o pastor nunca vai colocar ninguém para piorar. O pastor, certa feita o pastor Edilto disse que ia me chamar para conversar, e eu acho que ele acabou se esquecendo. E eu fiquei guardei aquilo no meu coração. Falei assim: o que será que eu fiz de errado? Aquilo mexeu comigo, sabe por quê? Porque a gente está sujeito a errar quando está aqui em cima do altar. Há uma responsabilidade muito grande. Só que o tempo passou, e eu aprendi que às vezes o medo nos faz fazer o que não queremos fazer, nos faz errar onde a gente acha que tem habilidade de acertar, nos faz voltar para trás onde a gente acha que já está num conceito de ir para frente. E eu comecei a observar isso. E algumas pessoas reclamam quando Deus esconde. Observa que os profetas da Bíblia não nasceu por acaso, não apareceu por acaso. Eles foram alguém que viveram de fato uma história com Cristo. Antes de Cristo, viveram pelo reino, e depois o reino veio à própria terra. O Senhor veio pregoar a palavra do seu próprio Pai, dizendo que o reino estava sendo preparado para que nós fôssemos morar. Só que é tão interessante que eu passei uma fase da minha vida com alguém me escondendo. Eu reclamei por isso, eu questionei, e hoje eu consigo entender que o momento ao qual Deus prepara para que alguém nos esconde, não é para nos abater, não é para nos humilhar, é para Ele fazer nós nascer novamente. Eu aprendi muito quando eu vim para esse ministério, porque a gente tem um preconceito de algumas coisas. Eu conversava isso agora há pouco com o Micael. A gente observa uma pessoa sem conhecer e a gente faz um pré-julgatório.
E quando a gente conhece, a gente quebra a cara porque a pessoa não é aquilo que pensamos que ela era. Ela nos mostra ser muito diferente daquilo que pensamos que ela era. O Ministério Santa Amaro foi o ministério que crescemos. E aqui eu aprendi muita coisa, e depois eu fui para outro ministério, e eu comecei a rebobinar a minha mente, a voltar para trás, e achar que aqui estava errado, mas não é. É o nosso conceito que está errado. É o nosso pré-julgatório. É o nosso posicionamento. E alguém me escondeu por pregar a palavra do Senhor. Disse que eu não chegaria a lugar algum, que para mim não tinha jeito. E eu concordei com isso, me entristeci, abaixei minha cabeça. Voltei para casa e disse: eu vou parar. E um certo dia Deus colocou no meu coração. O pastor Edilton me fez um convite a vir pregar numa consagração aqui pela manhã. Eu já estava 3 meses colocado de banco, mas eu estava em comunhão. Pelo simples fato de pregar a palavra do Senhor, pela pessoa não reconhecer que por mais falho que a gente seja, Ele sempre levanta um profeta anônimo para Ele usar. E um dia eu vim aqui de manhã, preguei a palavra do Senhor, e quando acabou a consagração, o Senhor tocou no meu coração. Há dias eu vim orando, porque eu falei: Senhor, aqui não dá para mim ficar, ou eu saio da igreja, ou eu vou para outro lugar. E eu vim para esta casa, simplesmente para esta casa, uma casa que a outrora julgava. Por quê? Porque um tanto liberal, diferentemente, pecado ainda continua sendo pecado, mas aqui a gente pode usar bermuda. Aqui você pode fazer algumas coisas que em outras denominações eles criticam, mas não é errado. Se eu estiver dentro do julgamento, se eu estiver numa direção pastoral, eu não estou errado. Eu estou fazendo aquilo que me condiz a fazer. E quando eu vim para cá, eu conversei com meu pai, ele falou assim: vai lá, conversa com o pastor. Dependendo da resposta que ele te der, é a confirmação que você precisa. E eu disse ao Senhor: eu vou lá e vou conversar com o teu servo. E dependendo da resposta que ele me der, eu já fico lá no mesmo dia. E eu vim, acabou a consagração, eu sentei aqui no canto com o pastor Edilton, e a gente começou a conversar. Eu coloquei o posicionamento para ele, o que eu estava passando, e a necessidade de ir para outro lugar, porque a gente precisa ser abraçado. Não é porque profetizamos que não precisamos receber profecia de alguém. Não é porque sempre temos uma palavra que não precisamos receber uma palavra de alguém para nos levantar. Não, a gente sempre vai ser necessitado da ajuda de alguém em meio à crise. A gente sempre precisa ser alcançado por alguém no meio da tribulação. E é interessante que eu vim aqui, sentei com o pastor, e quando eu acabei de falar, ele falou assim: ó, vem para cá. Aqui você vai poder fazer isso, isso, isso. Só te falo isso. E a gente fechou. Já estou indo aqui para 2 anos, agora 2021. Não me arrependo de ter tomado essa posição, sabe por quê? Porque aqui eu me sinto abraçado. Aqui, quando você é reconhecido pelo que você faz, não é só pelo que você faz, é por quem você é. Lugares que não te reconhecem quem você é, não é um lugar que vai sempre te receber. Eu aprendi com um certo pastor que você está num lugar que as pessoas apenas te suportam, não é o seu lugar. Você tem que estar no lugar que as pessoas te amam de verdade, por aquilo que você é. E eu amo estar aqui. Eu amo congregar nessa casa. Eu amo servir o Deus que usa as pessoas desse lugar. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus que eu acreditei na minha infância. E algumas pessoas, quando eu saí da igreja, disseram: não tem jeito, não tem mais solução. Foi o mesmo Deus que me deu a outra oportunidade para mim voltar. Por isso estamos de pé. Passamos por temporais, passamos por momentos difíceis. Quem é que não passa? A crise vai bater na porta de todas as pessoas. Mas a pergunta é: o que é que você tem em casa? Aquela mulher, aquela serva, ela disse que tinha uma botija de azeite. E o profeta disse a ela: vai na sua vizinhança, pede vasos emprestados, entra para dentro do teu quarto, o milagre vai acontecer. Existe milagre maior do que a gente ter intimidade com Deus? Não há. O milagre da vida, da oportunidade, cada vez que levantamos pela manhã, é o Senhor dizendo para mim e para você: eu determino milagre sobre a tua vida. Talvez o que você não viveu ontem, eu te dou a oportunidade de você viver hoje. Aquilo que você sonhou hoje, eu te levanto amanhã para você viver. A gente acha que milagre, porque pregamos um Deus de milagre, mas não vivemos milagre. Somos alguém enfático em dizer que Deus vai fazer, mas por que não acontece conosco? Já percebeu que o profeta sempre tem uma profecia para liberar? Mas às vezes ele se pergunta: Senhor, tu vai usar quem para falar comigo?
Porque prega milagre, mas não vive o milagre. Conhece o Deus do milagre, mas de fato não vive o milagre que Deus tem para realizar. E é tão interessante que quando você começa a viver isso, você começa a mudar o seu conceito sobre o que é milagre. Milagre talvez não é algumas pessoas ganharem muito dinheiro. Não, isso é pelo esforço do trabalho. Milagre é Deus te sustentar de pé todos os dias. Milagre talvez para algumas pessoas é ter mansões, é ter muitos bens. Para mim milagre é olhar todo dia para o meu quarto, para a minha cama e para a minha casa e dizer: ainda há um Deus que paira sobre esta casa. É o temor que eu sinto por Ele. Aquela mulher de fato, ela conhecia o Deus que o teu esposo servia. Ela disse: o meu marido, teu servo, morreu e deixou um legado, mas ele também deixou uma dívida. E o profeta liberou apenas uma palavra: vai, enche os vasos, porque o milagre vai chegar na tua casa. Mas é tão interessante isso daqui, porque o azeite que ela tinha era pouco, mal dava para o vaso que ela tinha. Só que quando ela entra no teu quarto, visando a profecia que o profeta trouxe para ela, cada vez que ela derramava em um vaso, o vaso que ela pegou com o vizinho se enchia, mas o azeite que tinha no vaso dela não se acabava. E isso me chamou a atenção, porque aparentemente o muito é muito bom, só que eu aprendo na palavra que o pouco na presença de Deus, ele pode se multiplicar. Ele pode fazer transcender aquilo que a nossa mente, o nosso intelecto pode alcançar. Talvez a informação que a nossa mente está recebendo é que essa crise nunca vai passar, mas Deus está dizendo: eu estou preparando você para viver o sobrenatural após essa temporada passar. Porque esse tempo não veio para provar quem Deus é, esse tempo veio para provar quem somos na presença de Deus. Esse tempo veio para dizer quem é igreja e quem apenas vai para a igreja. Esse tempo veio para mostrar quem está de pé e quem precisa ser levantado. E eu louvo a Deus porque domingo eu me senti muito alegre. A nossa igreja estava cheia. Vi muitas pessoas que há meses eu não via, e o meu coração se alegrou porque eu me senti de volta na casa do Pai. Aparentemente parecia que a gente estava há mais de 3 meses sem vir na igreja. Parecia que a gente tinha muito mais tempo sem ver os irmãos. É uma alegria, mesmo que você não pode abraçar, mas você vê a alegria de estar aqui servindo Deus que muda o quadro de história. E eu amo essa igreja, eu amo a palavra do Senhor. Eu amo estar aqui. Eu amo viver o que eu estou vivendo. Eu disse para uma amiga essa semana: eu estou vivendo o melhor momento ministerial da minha vida. Sabe por quê? Porque não tenho agenda. Não estou indo para outras igrejas, mas ainda há uma beirada da cama que recebe as minhas lágrimas. Há alguns tempos, há mais de um mês, eu troquei, o organismo mudou. Eu estou dormindo de dia e acordado de noite. E nesse tempo estou buscando aquilo que ainda não sei. Estou aprendendo aquilo que eu achava que eu sabia. Estou ganhando mais conhecimento naquilo que eu achava que eu já dominava. E o Senhor a cada dia tem me ensinado que esse tempo veio para mudar a nossa mentalidade. Esse tempo veio para mostrar que aquele que está em cima vai estar no patamar de baixo. E aquele que achava que ia morrer por causa do tempo que estamos passando, ele está colocando no patamar diferenciado, não no âmbito material, mas no âmbito espiritual. Eu não sei o que você tem em casa. Eu não sei quais são as suas perspectivas, a tua esperança. Eu não sei o que você tem guardado. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te dizer nessa noite, para mim finalizar aqui: ainda há uma esperança com aquilo que você tem na sua casa. Ainda há um jeito para a tua vida. Ainda há um jeito para a tua história. A tua história não acaba aqui. Não diga que acabou. Não ache que acabou, que não tem mais jeito. Na onde que Satanás achou que colocou um ponto final, Deus apaga, coloca uma vírgula e começa a escrever um novo contexto para a tua história. Ele começa a mudar aquilo que muitas vezes para nós é imutável. Ele começa a transformar aquilo que talvez para nós não tinha transformação. Você vai observar que as igrejas vão ser diferentes após essa crise passar. E não é a igreja, o corpo material, somos nós. Porque se a gente não mudar com o momento que estamos vivendo, tem pessoas que nunca mais vai ter mudança depois dessa fase. Eu acredito que Deus está nos preparando para voltar para casa nessa fase difícil.
O tempo final está chegando. Eu finalizo aqui. O Igor vai louvar para a gente encerrar. E eu finalizo aqui, dizendo a você: não pense que acabou. Não olhe para a tua história dizendo que você vai retroceder. Não ache que para você não tem mais jeito. Ainda há uma esperança para aqueles que estão na presença do Senhor e confia que Ele é fiel e é provedor de todas as coisas. Ele não é só a providência, Ele é o próprio provedor. Ele não é só o milagre, Ele é o próprio médico que transcende o milagre. Ele não é só o alimento, Ele é o pão que alimenta a minha e a tua fome. Ele não é só a rocha que jorra água, não. Ele é a fonte inesgotável para sanar a minha e a tua sede. Deus abençoe. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, só tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.